Oi, pessoal, nesse vídeo então vamos começar a falar sobre a Revolução de 1830 e depois vamos falar da Revolução de 1848. Tá? Como os autores do livro, né, dessa organização, de compilação de textos e fontes que nós estamos trabalhando, que é o livro de História Contemporânea, como eles apresentam a Revolução de 1830 e a Revolução de 1848 teriam um significado na interpretação deles e dos autores que eles utilizam para embasar essa hipótese, teria significado uma vitória conclusiva da burguesia. Tá? Então, se a gente tem, desde a Revolução Francesa, lá em 1789, como estudamos na primeira unidade, uma série de embates e disputas daquela sociedade do antigo regime, em sua expressão política, né, que resiste a morrer, resiste a ser substituída por a sociedade burguesa, por essa sociedade que emerge da consolidação do mundo industrial, esse movimento ele tem idas e vindas. Né? Então, tem momentos em que a reação consegue certas vantagens, consegue avançar, outros em que ela recua. E aqui nesse texto, né, nesses textos que nós vamos trabalhar, eu vou dar destaque principalmente nos dois textos que eles utilizam, que são de autoria do Hobsbawm, e em um que é de autoria do Georges Roudet. E eles vão trazer basicamente essa conclusão de que tanto a Revolução de 1830 como a de 1848 teriam significado a vitória da burguesia. Tá? Então, talvez, né, no vídeo anterior vocês tenham pensado, por que ela está falando desse negócio, desses grupos sociais que compõem a burguesia? Né? Porque é justamente importante a gente entender quem são esses sujeitos que saem vitoriosos dessas revoluções. Ainda que, como veremos, não sejam necessariamente os sujeitos principais a estar indo para a rua, a estar mobilizando, a estar manifestando, a estar, né, se envolvendo nesses conflitos. Então, mesmo que não sejam eles, eles serão os beneficiados, né, dessas ondas revolucionárias, como o Hobsbawm coloca. Antes de entrar propriamente nessas ondas revolucionárias, vamos falar do que acontece antes e que é muito relevante para a gente entender as próprias ondas revolucionárias. Como os autores colocam, é necessário destacar o ano de 1815, após a queda do Napoleão. O Napoleão, como nós observamos nas aulas anteriores, após o período de expansão, ele leva não apenas para os países invadidos as ideias, né, ou melhor, as tropas, como ele já encontra nesses países invadidos as ideias espalhadas, as ideias francesas espalhadas, que a gente viu no que diz respeito à discussão do nacionalismo, que tem um efeito duplo nesses países. Né? Por um lado, essas ideias francesas contribuem para a consolidação dos princípios, né, que estão lá na Revolução Francesa e que vão dar a base desses novos estados nacionais, ou ao menos no primeiro momento tem essa iniciativa. E, por outro lado, a própria ocupação francesa gera essa sensação de necessidade de expulsar esse invasor e se organizar contra esse invasor. Então, o Napoleão tem esse duplo sentido aí, né? Então, ele leva ao fim do antigo regime, mas ao mesmo tempo ele também gera uma reação. E essa reação, ela se dá de diferentes maneiras. Né? Um dos destaques e uma das maiores expressões assim, da luta da antiga, da antiga realeza, da nobreza, contra as ideias francesas, contra o avanço pós-revolucionário francês, especialmente contra o período napoleônico, se dá na concretização do que ficou conhecido como o Congresso de Viena. O que foi o Congresso de Viena? Vocês devem se recordar de terem estudado durante o período, né, na escola, no ensino fundamental ou médio, após a expansão napoleônica, que gerou uma série de guerras, né, vários países conseguem derrotar o Napoleão. Na verdade, o Napoleão ele é derrotado duas vezes, e eles, derrotando Napoleão, se reúnem com o objetivo de retraçar o mapa europeu após essas invasões, né? Então,
devolver os territórios invadidos para as diferentes dinastias, para as diferentes realezas ali locais, que cada vez mais se distanciam da dinastia clássica, porque o período não permite mais, né? Cada vez mais vão ter que, em algum nível, dialogar com regimes constitucionais, mas ainda é uma tentativa de restauração e de resgate daquilo que havia sido perdido com os avanços do ideário revolucionário francês, com os avanços, né, inclusive das tropas napoleônicas sobre esses territórios. Então, eu coloquei aqui uma charge que eu achei bastante interessante, porque antes do Congresso de Viena se concluir, houve outras tentativas, né, outros encontros em que se tentou retraçar, refazer essa divisão territorial da Europa. E entre um e outro, né, o Napoleão chegou a fazer a última tentativa de retomada do seu poderio e foi a decisiva e ele acabou, né? Depois disso, Napoleão já morre e acabou o período napoleônico. Mas essa charge é interessante porque ela é justamente desse período em que o Napoleão tenta reagir, e a charge é bem entusiasmada em relação ao Napoleão, é uma charge pró-Napoleão. O Napoleão tenta reagir, quase que aparece meio que quase que voltando aí dos mortos, né? Que ele sai da prisão e consegue tentar reaver o seu poder, reaver o seu domínio, mas é mal sucedido, né? Mas nessa charge ainda tem essa esperança que ele é justamente do período, né, que parece que Napoleão ia conseguir reaver, mas não consegue. E ela retrata esses vários reis, né? São os vários reis de diferentes territórios que estão discutindo aí no Congresso de Viena e que eles vão refazer o mapa europeu à luz dos seus interesses, né? E o principal objetivo deles era retomar a sociedade tal como estava antes, retomar regimes, né, absolutos, monárquicos, mas isso vai ter uma vida relativamente curta. Por mais que, do ponto de vista do conflito entre as nações, o Congresso de Viena ele seja bem sucedido, porque o Congresso de Viena garante ao continente europeu muitos e muitos anos de paz, né? Esses países não vão enfrentar conflitos entre as nações. O período posterior ao Congresso de Viena, marcado principalmente pelo... Daqui a pouco eu volto. Não, pode ser que mesmo. Principalmente pelas revoluções de 1830 e 1848, vão significar, do ponto de vista interno das nações, alterações muito significativas. Tá? Por quê? Porque são, a partir da interpretação dos autores, os momentos de reviravolta e de consolidação dos interesses burgueses, né? Dos interesses burgueses, que em 1830 vão manifestar a derrota definitiva da aristocracia, né? Então, na interpretação deles, a Revolução de 1830 vence em termos de instaurar um regime político voltado para uma legislação burguesa, voltado para uma organização política que atende aos interesses burgueses, né? E a Revolução de 1848 significa, para os autores, o momento de derrota do proletariado, porque na Revolução de 1848 a gente já vai ter essas forças populares, né, esse operariado, especialmente o operariado urbano, se voltando contra as condições em que ele está colocado, e ele vai ser derrotado nesse momento, em 1848. Apenas com a Comuna de Paris, que nós vimos na semana passada, em 1871, bem depois, que esse operariado vai voltar a se organizar, mobilizar e realizar novas tentativas revolucionárias, o que é interpretado pelos autores do livro como um fechamento do ciclo das revoluções burguesas, e aí a gente tem o início de um novo ciclo, que seria o das revoluções proletárias. Okay? Então eu vou pausar aqui, né, porque também já falei bastante, em breve volto para tratar propriamente dessas revoluções.